que o Vitão cante, para eu saber qual é. Pronto, você vai ter que cantar. Essa é da época do Kaká, não é da minha, mas se você fosse sincera, Aurora. Então, É a giga germânica, né? Pera, tá muito esculhambado isso aqui, tá muito esculhambado. Eu queria saber como é que é em espanhol. Tá muito esculhambado isso aqui, a direção tá pedindo pra você cantar direito a música. Em espanhol. Vou declamar. Se você fosse sincera, Aurora. Veja bom. Você nunca foi no Ilha Pochá, em carnaval? Você nunca cantou isso aí? Tudo bem? Não é do seu Meter a tempo. dancinha, ô Vitão, é Não é do tem seu isso. tempo, né, Jéssica? Tudo bem, Jéssica? Sou muito Boa noite. invertebrado, é muita giga para uma pessoa só, Jéssica. Não é da minha época, mas eu não vou falar isso para não ser, né, deselegante com vocês, enfim. Mas boa noite para você, Kaká, boa noite pro Vitão, pro Gustavinho, pro Léo, para todo mundo que está aqui na audiência do Bola. Um jogo importante pro Botafogo e, ó, a torcida tá tentando virar a chavinha. Hoje, existe até um slogan, sem guerra não há glória. E, pelo que parece, está sendo armada uma festa no estádio Newton Santos, mais de 22 mil ingressos vendidos, setor leste, onde ficam as organizadas, esgotado. Então, está tentando se mudar a chavinha aí do que foi 2023 e do que vem sendo esse campeonato estadual, viu, Kaká? Acho que representa muito, né, Jéssica? Principalmente para o torcedor do Botafogo, não vou falar nem para o Textor, diretoria e tal, mas para o torcedor que quer se reencontrar com a paz, com as vitórias, com as conquistas. Ano passado bateu na trave. Quem sabe agora seja um momento para o time se reencontrar e avançar na Copa Libertadores, né, Jéssica? Pois é, o torcedor hoje entende que, por mais que a base do elenco, né, do time que vai estar em atuação logo mais, seja aquela que acabou desperdiçando a chance de ser campeão brasileiro em 2023, hoje é uma competição de mata-mata, no qual o Botafogo precisa do resultado, porque um novo empate, a decisão vai para os pênaltis, então é muito interessante conseguir decidir esse jogo nos 90 minutos, e aí o torcedor passa a entender que nesse momento tem que jogar a favor, né, ô Kaká? A gente tem visto pelo campeonato estadual, no qual o Botafogo sequer ainda está garantido nas semifinais da competição, porque está ali disputando com o Vasco a última vaga, né, o que seria a última vaga, porque o Nova Iguaçu está deixando todo mundo para trás. Então, o torcedor, ele tenta, a partir de agora, separar, né? Não só o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América. O intuito era já estar na fase de grupos, né? O intuito já era estar classificado, mas sobrou a pré-Libertadores, então entende-se que hoje é um jogo importantíssimo, é um jogo de vida ou morte, é necessário, né, que o Botafogo consiga essa classificação em frente ao Bragantino na próxima etapa, porque aí, de fato, se tornaria uma situação muito insustentável. A gente já viu que o Thiago Nunes não permanece, né? E hoje, mais uma vez, o Botafogo vai a campo com o técnico interino, com o Fábio Matias. A gente já viu o Vitor Sá saindo e, ó, vou te dizer, Kaká, uma eliminação essa noite, pode até rolar uma barca, os jogadores podem até, né, passar a pedir para ser negociados, porque é uma situação... de fato, seria, né, uma situação de fato muito difícil de ser sustentada. Mas o pensamento não é esse, não. O pensamento é que dá para vencer no Newton Santos, principalmente tendo em vista que é o Aurora do outro lado. Pois é. Não tem nenhuma pista com relação ao novo nome para dirigir o Botafogo, Jéssica? Pois é, Kaká. A gente, né, vem falando sobre isso desde que o Thiago Nunes ele foi demitido. E na transmissão de Botafogo e Audax, a gente trouxe a informação, né, de que é o Textor que está comandando essas negociações para contratar esse novo treinador. Só que a mãe do Textor, infelizmente, faleceu, né, na última semana, antes do jogo diante do Audax. Ele precisou ir cuidar da família e isso estagnou um pouco. A ideia, inclusive, era já ter esse nome para ser anunciado hoje, num dia de jogo importante, ter aí, né, essa justificativa para o torcedor. Mas não há nesse momento. O que a gente entende é que deve ser um treinador estrangeiro, né? Alguns nomes já foram falados, mas o Botafogo, por exemplo, descarta possibilidades de se contratar quem está trabalhando. Então, enfim, por enquanto não há nome, viu, Kaká? Segue o Fábio Matias e o Botafogo ainda não chegou a esse novo, né, cara que vai ter a missão de recuperar o time dentro de campo, recuperar o time psicologicamente, reconquistar o torcedor. É muito trabalho, tem que ter costas largas, viu, Kaká? Pois é, eu sempre penso na última ponta, que é o torcedor, que deveria ser a primeira ponta, inclusive. Você é o Marcelo D2. Porque
Pega o Botafogo, pela tradição que tem o time do Botafogo, como tantos outros. Aí vem uma SAF de um estrangeiro, um paraquedista, chega aqui, é tratado como uma espécie de um popstar. Eu lembro quando ele desceu lá no aeroporto do Rio de Janeiro, tinha mais gente, né? Parecia que era o Garrincha que estava ressuscitando. E, de repente, quem fica à míngua? O torcedor. É o cara que veste a camisa, que vai na loja, compra a camisa, que vai no estádio, que pega a chuva, pega o ônibus para assistir o time, sabe? E aí é uma situação muito complicada. Agora, Cacá, a gente fez um levantamento esses dias no Esporte Agora dos outros clubes da holding do Textor, né? O Botafogo pertence a uma holding, a Eagle, e a gente fez um levantamento das trocas de treinadores desses outros clubes. Quais são? Então, o Crystal Palace, o Lyon, o Molenbeek da Bélgica também, que é o time que o Caçapa comandou, mas já não é mais o treinador. Então, a gente viu um perfil do Textor que ele não tem muita paciência com o treinador, que ele troca de treinador a todo momento. O Lyon, por exemplo, começou a temporada com o Laurent Blanc, mandou embora. Depois passou o Grosso, que foi campeão do mundo com a Itália, teve 7 jogos, foi mandado embora. E agora está com o Sarge. O Crystal Palace, há 2 semanas, mandou embora o Roy Hodgson. E agora é o Oliver Glasner, que é o treinador. Então, é uma rotação no comando das equipes que traça um perfil do dirigente. O Textor não tem paciência e acho que o Luiz Castro foi um ponto totalmente fora da curva. Talvez pela relação que o Textor tinha com o Luiz Castro. Quando o Luiz Castro deixa o Botafogo, o Textor deixa muito claro que a relação deles era de amizade até, da relação deles ser muito boa. Então isso pode ter feito com que num momento de turbulência, se a gente for olhar o Campeonato Carioca do ano passado, o Botafogo não chegou à semifinal, disputou a Taça Rio, ganhou a Taça Rio com o Audax, mas jogando mal. E o Botafogo inicia o Campeonato Brasileiro como, eventualmente, um time a meio de tabela, eventualmente podendo brigar para não cair. Aí o time dá um salto de qualidade. Mas não, o Textor não é um dirigente, pelo perfil traçado, de acordo com os outros clubes da rede que ele comanda, de manutenção de trabalhos. Ele vai apertando o restart a todo momento. Eu lamento o torcedor, porque é uma relação de intimidade e de fidelidade que se tem com o clube. Às vezes você não tem nem com a namorada, sei lá, com a esposa, mas com o clube você tem, porque você não troca. A vida inteira você vai ser um apaixonado pelo time que você resolveu torcer, resolveu seguir. E aí esculhambam de um jeito, porque surge um sujeito lá que compra as raízes do clube, às vezes muda até a cor da camisa, como é que chama? O escudo do clube, né? Você muda, como aconteceu na Bahia com o City lá, que veste azul agora. E aí, sabe, o que faz o torcedor? Vai continuar torcendo? Vai mudar de time? Não vai, mas eu acho que o Botafogo demite certo quem contrata mal, né? Num dia que contratou o Thiago Nunes, era óbvio que isso ia ser uma aberração, né? Não tinha a menor condição de dar certo. O Bruno Lage, ele perdeu um título com o Benfica ganho. Estava 200 pontos na frente. Ele chegou no Botafogo para fazer o papel de quem tem que administrar 200 pontos. E assim, eu não conhecia tão bem o Bruno Lage. Quem contratou devia conhecer. Ele é um cara totalmente autoral e se mostrou um completo desequilibrado. O cara perdeu o jogo pro Flamengo e pediu demissão publicamente. O Lúcio Flávio, a gente já acompanha há mais tempo, era óbvio que não estava preparado para a função. Então, assim, eu acho que tem que achar alguém que tenha a condição de dirigir o Botafogo. Agora, não pode ser o melhor treinador do mundo. É muito claro que algumas coisas se quebram. Quando quebra um cristal, não tem volta. O que aconteceu com o Botafogo ano passado é o maior absurdo de todos os tempos do futebol. Nenhum time perdeu um time desse jeito. Tem que mandar todo mundo embora. Enquanto tiver um jogador no time, a torcida não vai recuperar. A torcida vai para o campo ganhando, perdendo para xingar. Quebrou de um jeito a confiança nos caras. É uma relação... Tem namoro que não tem... Você volta, você briga. Tem namoro que não tem jeito, você tem que separar, não tem mais reconciliação. Esse grupo de jogadores com a torcida do Botafogo, eu acho que não há reconciliação. O Thiago Nunes, todo mundo sabe o que eu penso sobre ele como treinador, mas se ele fosse o melhor treinador do mundo, não teria como dar certo. Bom, precisa virar a página. O Botafogo está míngua. É lamentável. É lamentável sobre todos os aspectos. Eu tenho que me solidarizar com o torcedor do Botafogo, porque realmente é lamentável. O time está escalado, Jéssica, o time provável, né, que a gente vai pôr na tela?
É o provável, né? A partir das 8h30 da noite é quem sai o time oficial, mas a gente tem a provável escalação. Só lembrando, na hora me fugiu o nome, mas o Rui Vitória, né, português, teria sido ali falado como um possível nome forte para poder comandar o Botafogo. O próprio clube descartou qualquer tipo de sondagem quanto a esse treinador. O Pepa também teria sido consultado, ex-Cruzeiro, mas essa situação não teria avançado. Então, a gente pensa numa linha de que pode ser um estrangeiro a assumir essa equipe do Botafogo. Bom, o provável time deve ser esse aí que a gente acompanha na tela. A gente lembra que, diante do Audax, algumas peças foram preservadas, né, pensando nesse jogo de hoje. Por exemplo, o Hugo começou no banco de reservas, o Eduardo começou no banco de reservas, o próprio Damian Soares também começou entre os suplentes, sendo preservados realmente para esse confronto dessa noite. Então, Gatito Fernandes é o goleiro, com o Damian Soares na lateral direita, na dupla de zaga com o Alter e o Barbosa, que também retorna, e aí o Hugo na lateral esquerda, né? O Marçal começou no último jogo, mas a partir de agora a gente entende também que ele é um cara que, apesar de ter sido capitão em muitas oportunidades, é suplente nessa equipe. Inclusive, é um dos que o torcedor pega no pé, assim como o Marlon Freitas, que deve jogar ao lado do Tietchan e do Eduardo, com o Júnior Santos pela direita, o Savarino espetado pela esquerda na ausência do Vitor Sá. Ele fez essa função no último jogo. E o Tiquinho Soares, centroavante da equipe, que também saiu, né, no intervalo do jogo diante do Audax para ser preservado para hoje. O DM do Botafogo está desse jeitinho aí que nós estamos conferindo na tela, né? O Jefinho e o Luiz Henrique, as principais contratações para essa temporada do Botafogo, estão machucados, seguem fora, assim como o goleiro John e também o Pablo, né, zagueiro que foi emprestado pelo Flamengo à equipe do Botafogo. Só um detalhe, perguntei para o Savarino, depois do jogo diante do Audax, como é que ele tinha se sentido atuando pela ponta esquerda. E ele deixou muito claro, eu gosto de jogar pela direita, nem acho que eu fui tão bem, mas na necessidade eu vou fazer a função que o treinador me pedir. Então, esse é o provável time, viu, Cacá? Muito bem. Se o Botafogo passar, o Botafogo vai enfrentar o Bragantino. Aguenta aí, Jéssica, a gente já vai voltar para falar.